Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os irmãos da Aliança Espírita Irma de Castro, a nossa Meimei Gravatá, dizendo-lhes que felizes somos nós, os trabalhadores da última hora, que abrimos o coração e a mente para receber os ensinamentos de Jesus, nosso Mestre e Senhor, modelo e guia, renovador de todas as criaturas que nele vêm buscar o bálsamo para as dores, o esclarecimento ante as dúvidas, o consolo frente às amarguras, a renovação da fé para os caídos no desânimo. Foi-nos solicitado pela direção da casa conversarmos um pouco sobre o tema o que é preciso entender por pobres de espírito, objeto da primeira bem-aventurança anunciada por Jesus no antológico Sermão da Montanha, e que está descrito integralmente no capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Nessa prédica, o Sermão da Montanha, Jesus Cristo profere lições de conduta moral, ditando os princípios que normatizam e orientam a vida cristã. Diríamos nós que estes discursos podem ser considerados como um resumo dos ensinamentos de Jesus a respeito do reino de Deus, do acesso a este reino e da transformação que esse reino produz em cada criatura. Então a gente percebe que é uma trilogia em termos de objetivo a serem alcançados pela prática destes ensinamentos de Jesus. Mas, como de praxe, fomos buscar uma base evangélica para dar sustentação à reflexão. E esta base foi encontrada na primeira bem-aventurança, anunciada a todos aqueles que acercaram-se das encostas de um monte, perto do Tiberíades, monte esse denominado Cornos de Ratim, na margem oeste do lago de Genezaré. O evangelista Mateus, no capítulo 5 de seu evangelho, versículos de 1 a 3, assim descreve a circunstância. E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Se temos uma base evangélica, justo será termos também uma base doutrinária. E a esse respeito, Allan Kardec, o insigne codificador da doutrina dos espíritos,
dedicou, sob orientação dos benfeitores espirituais, o capítulo 7 de nosso Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Bem-aventurados os pobres de espírito, com a seguinte divisão: o que é preciso entender por pobres de espírito. Quem se eleva será rebaixado. Mistérios ocultos aos sábios e aos prudentes, aos quais se seguem as instruções dos espíritos, nos subtemas orgulho e humildade e a missão do homem inteligente na Terra. Então nós percebemos que este capítulo encerra 5 subtemas extremamente importantes para a leitura compreensiva e a aplicação sistemática no dia a dia de cada um de nós. O esforço de síntese para comentarmos todos esses itens pode levar-nos a uma simplificação exagerada, que resultará no risco de pouca compreensão e de informações insuficientes. Então, eu proponho que nós trabalhemos com o significado de pobres de espírito. Até porque, comumente, usa-se a expressão de forma inadequada, equivocada. Segundo a Rede Luz Espírita, há uma expressão singular para explicar esta passagem evangélica, a chamada pobreza feliz. Observemos que Allan Kardec, no Evangelho, afirma que os incrédulos divertiram-se com essa afirmação: bem-aventurados os pobres de espírito. Por quê? Porque eles entendiam, os incrédulos da época de Jesus, que esta expressão significava homens desprovidos de inteligência, homens parvos, simplórios. Mas não era disso que Jesus falava. Porque esta pobreza feliz que a Rede Luz Espírita nos trouxe em excelente momento, afirma que quem se empobrece de ambições inferiores adquire a luz que nasce da sede da perfeição espiritual. Quem se empobrece de orgulho encontra a fonte oculta da humildade vitoriosa. Quem se empobrece de exigências da vida física recebe os tesouros inapreciáveis da alma. Quem se empobrece de aflições inúteis em torno das posses efêmeras da terra surpreende a riqueza da paz em si mesmo. Quem se empobrece da vaidade amealha as bênçãos do serviço. Quem se empobrece de ignorância ilumina-se com a chama da sabedoria. Portanto, não vale amontoar ilusões que nos enganam somente no transcurso de um dia. Não vale sermos ricos de mentira no dia de hoje para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Ser grande à frente dos homens é sempre fácil. A astúcia consegue semelhante fantasia sem qualquer obstáculo.
mas ser pequenino diante das criaturas para servirmos realmente aos interesses do Senhor junto da humanidade é trabalho de raros, é trabalho de poucos, muito poucos. Bem-aventurada será sempre a pobreza que sabe se enriquecer de luz para a imortalidade. Porque o rico ocioso da terra é o indigente da vida mais alta, e o pobre, esclarecido do mundo, é o espírito enobrecido das esferas superiores, que será aproveitado na extensão da obra de Deus. Então, nossos irmãos da Rede Luz Espírita foram extremamente competentes e oportunos em trazer para nós essas situações de empobrecimento daquilo que seguramente não constitui nenhuma virtude, que são as ambições inferiores, o orgulho, as exigências da vida, as aflições inúteis, a vaidade, a ignorância, a ilusão. Mas há uma frase singular neste texto da Rede Luz Espírita. Não vale sermos ricos de mentira no dia de hoje para sermos indigentes da verdade no dia de amanhã. Isso é algo que nós devemos ter uma acurada apreciação para evitarmos dissabores na existência. Ao propósito desse tema, bem-aventurados os pobres de espírito, o benfeitor Emmanuel, através da pena mediúnica de Chico Xavier, no capítulo 18 da obra Vida e Caminho, ele traz um texto extremamente rico de ensinamentos, com a grande possibilidade de aplicação em nosso dia a dia. Diz-nos Emmanuel: quando Jesus reservou bem-aventuranças aos pobres de espírito, não menosprezava a inteligência, nem categorizava o estudo e a habilidade por resíduos inúteis. Portanto, Jesus ia na contramão de que pensavam as criaturas da sua época. O Senhor, aliás, diz Emmanuel, vinha enriquecer a terra com espírito e vida. O Divino Mestre, ante a dominação da iniquidade no mundo, honrava, acima de tudo, a humildade, a disciplina e a tolerância. Como eu já disse em vezes anteriores, é muito recorrente na nossa amada doutrina a presença de trilogias, e que eu as comparo com um banco de 3 pernas. Se você tirar uma das pernas do banco, você não consegue sentar. Então essas trilogias que surgem constantemente na explicação de textos espíritas, significa dizer para todos nós que ela não pode, essa trilogia, ser executada parcialmente. Não, hoje eu vou me preocupar com a humildade e quem sabe depois eu penso na disciplina, na tolerância. Não. Jesus queria que as criaturas da sua época trabalhassem simultaneamente com a humildade, a disciplina e a tolerância. E diz o Emmanuel, louvando os corações sinceros e simples, exaltava ele, Jesus, os que se empobrecem da ignorância. Ignorância nos 2 sentidos, no sentido de ignorar,
desconhecer e no sentido de ser grosseiro. Os que arrojam para longe de si mesmos o manto enganoso da vaidade. Jesus exaltava os que olvidam o orgulho cristalizado, os que se afastam de caprichos tirânicos, os que se ocultam para que os outros recebam a coroa do estímulo no imediatismo da luta material. Jesus exaltava os que renunciam à felicidade própria, a fim de que a verdadeira alegria reine entre as criaturas. Jesus exaltava os que se sacrificam no altar da bondade, cultivando o silêncio e o carinho, a generosidade e a elevação nos domínios da gentileza fraterna, para que o entendimento e a harmonia dirijam as relações comuns no santuário doméstico ou na vida social, e que se apagam, a fim de que a glória de Jesus e de seus mensageiros fulgure para os homens. E Emmanuel vai encerrar então este texto belíssimo do capítulo 18 da obra Vida e Caminho, dizendo: aquele, assim que souber fazer-se pequenino, embora seja grande pelo conhecimento e pela virtude, convertendo-se em instrumento vivo da vontade do Senhor em todos os instantes da jornada redentora, guardando-se pobre de preguiça e egoísmo, de astúcia e maldade, será realmente o detentor das bem-aventuranças divinas na terra e no reino celestial, desde agora. A palavra-chave neste encerramento do Emmanuel é exatamente desde agora. Ou seja, nós construímos agora, durante a existência, a nossa morada no céu. Agora, para isso, nós vamos ter que fazer este caminho do empobrecimento, da preguiça, do egoísmo, da astúcia, da maldade. E nós o conseguiremos na justa medida da nossa entrega à vontade divina, à vontade do Senhor. Mas esse mesmo Emmanuel, respondendo à questão 313 da obra O Consolador, o que diz a questão 313 lá do Consolador? Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Emmanuel, então, assim se expressou: o ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, e despidas do espírito de ambição e de egoísmo que costumam triunfar nas lutas do mundo. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhes seguirem o ensinamento sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Então essa é a condição sine qua non para o empobrecimento do espírito. Jesus falava sempre para as pessoas dotadas de grande simplicidade, de comportamento humano singelo, que tivessem, como diz o Emmanuel, despidas de qualquer espírito de ambição e de egoísmo, inclusive afirmando que são essas as pessoas que vão triunfar nas lutas do mundo.
e que todo aquele que abraçar esta ideia dos ensinamentos de Jesus seguramente serão vitoriosos. E que nós devemos, tanto quanto possível, nos afastar daquilo que ele chama de preocupações rasteiras da existência material. Depreendemos então que os pobres de espírito são os humildes de coração. Nós não podemos nem devemos confundir humildade com pobreza material. Muitas vezes nós queremos nos referir a uma pessoa pobre e, para não dizer que ela é pobre, nós dizemos que ela é humilde. Humildade é um estado do coração, da alma. A pobreza significa a falta das condições materiais mínimas necessárias para uma subsistência digna. Lembremos que a própria chegada de Jesus à Terra foi a primeira lição de humildade que nós recebemos do amorável Mestre. E o Emmanuel, na obra A Caminho da Luz, ele tem uma frase muito singular em relação a essa chegada de Jesus. Ele diz: a manjedoura assinalava o ponto inicial da lição salvadora do Cristo, como a dizer que a humildade representa a chave de todas as virtudes. E a gente pode então perceber, a partir desta frase do Emmanuel, e recordando a sequência dos eventos da vida de Jesus, que a sua entrega, a flagelação e a crucificação foi o exemplo máximo de humildade e de resignação. Não por acaso, os espíritos que ditaram os prolegômenos do livro dos Espíritos assim se expressaram acerca dessa humildade. Disseram os espíritos, abre aspas, lembra-te de que os bons espíritos só dispensam assistência aos que servem a Deus com humildade e desinteresse, e que repudiam a todo aquele que busca, na senda do céu, um degrau para conquistar as coisas da terra, que se afastam do orgulhoso e do ambicioso. O orgulho e a ambição serão sempre uma barreira erguida entre o homem e Deus. São um véu lançado sobre as claridades celestes. E Deus não pode servir-se do cego para fazer perceptível a luz. Fecha aspas. Absolutamente extraordinária essa contribuição dos espíritos superiores que orientaram Kardec em O Livro dos Espíritos. Principalmente porque há a condição sine qua non, essencial para receber a assistência dos espíritos. É servir a Deus com humildade e desinteresse. A gente sabe que o contrário da humildade é o orgulho. Por quê? Porque o orgulhoso nega tudo o que a humildade defende. E é algo que nós ainda não assumimos plenamente. É a existência com padrões de humildade. Os pobres de espírito são os que não têm orgulho. Os humildes, verdadeiramente,
aqueles que não se envaidecem pelo que sabem e que nunca, nunca exibem o que têm. Os verdadeiros sábios são aqueles que têm ideia do quanto não sabem. E talvez um dos melhores exemplos seja Sócrates. Tudo o que sei é que nada sei. Os pobres de espírito, meu amigo, minha amiga, percebem claramente que são espiritualmente pequenos. Daí a consciência que têm, que precisam, que necessitam evoluir. E mais, que somente confiando em Deus poderão crescer espiritualmente. E essa é a condição essencial que o pobre do espírito precisa: confiar em Deus. Mas o requisito indispensável continua sendo a humildade para alcançarmos o reino dos céus, tal como se referiu Emmanuel. Humildade é condição. Humildade é a porta de entrada no reino dos céus. E essa entrada no reino dos céus é o resultado. Podemos pensar também no lugar de entrar no reino dos céus, pertencer ao reino de Deus. Dá no mesmo. É o resultado. Então a humildade é a condição, assumir o reino de Deus, o resultado. Se porventura você for na Revista Espírita de outubro de 1863, você vai encontrar um texto de Kardec a esse respeito, do qual eu retirei uma sentença extremamente pertinente ao assunto que estamos a refletir. O Kardec diz assim: o orgulho e a humildade são os dois polos do coração humano. Um atrai todo o bem, a humildade. O outro, todo o mal, o orgulho. Um tem calma, a humildade. O outro, tempestade, o orgulho. A consciência é a bússola que indica a rota conducente a cada um deles. Olha que legal. É pela tomada de consciência que nós vamos escolhendo o caminho, vamos traçando a rota da nossa existência. E as duas circunstâncias vão estar sempre presentes diante de nós, o orgulho e a humildade. E vai ser uma questão de escolha da nossa parte. No capítulo 17 da obra Mãos Unidas, Emmanuel e Chico Xavier, o benfeitor considera a humildade como chave bendita. E ele faz um acréscimo a essa chave bendita, dizendo que essa chave bendita, é cunhada no metal puro da paciência. Olha que interessante. Então, a humildade enquanto chave é feita de que essa chave? Da paciência. E aí ele arremata esta expressão cunhada no metal puro da paciência, dizendo: seja na vida particular ou portas adentro de casa, no grupo de serviço a que te vinculas, ou na grande esfera social em que se te decorre a existência, sempre que te vejas à beira do ressentimento ou revide, rebeldia ou desânimo, nunca te entregues à irritação. Tenta
a humildade. Olha que interessante. Algumas coisas importantes aqui da gente pensar, né? Primeiro, que não há regime de exceção. Sempre que te vejas, sempre que te vejas, ou à beira do ressentimento, ou à beira de revidar alguma coisa, sempre que te vejas num acesso de rebeldia, sempre que te vejas num acesso de desânimo, qualquer circunstância dessa, ele diz: nunca te entregues à irritação. Mas o final é que é fantástico, porque ele diz: tenta a humildade. Significa dizer que Emmanuel tinha plena consciência que é uma coisa difícil, que tem que ser tentada várias vezes. A humildade é uma virtude que é desenvolvida durante a existência. E evidentemente que, fazendo parte do espírito, quando o espírito desencarna, leva consigo o que conquistou de humildade. A humildade que tenhamos hoje é produto de humildades anteriores que nós vimos sempre desenvolvendo. Conclusivamente, para fecharmos a nossa reflexão e encerrá-la, eu escolhi a oração da humildade, que foi trazida a nós pelo Espírito Meimei, a benfeitora desta casa, e que está lá no capítulo 27 da obra Amizade. E Meimei traz uma oração absolutamente belíssima. Ela começa: Deus de misericórdia, auxilia-me a conservar o anseio de encontrar-te. Quando haja tumulto ao redor de mim, guarda-me o silêncio interior em que procure ouvir-te a voz. Se algum êxito me busca, deixa-me perceber a tua bondade sobre a fraqueza que ainda sou. Diante dos outros, consente, ó Pai, que te assinale o infinito amor, valorizando-me a insignificância através daqueles que me concedam afeto. Se aparecerem adversários em meu caminho, faze-me vê-los como sendo instrumentos de trabalho dentre aqueles com que me aperfeiçoas. Na alegria, induze-me a descobrir-te a proteção paternal, estimulando-me a seguir para frente. Na dor, fortalece meus ouvidos para que te escutem os chamamentos de paz. E quanto mais possa conhecer em minha desvalia os recursos iluminados do oceano de mundos e de seres que construíste no universo, concede-me, ó Deus de misericórdia, que eu tenha a simplicidade da gota d'água, que, embora unicamente anônima gota d'água, se sente tranquila e feliz, porque se vê capaz de refletir-te a luz no brilho eterno da criação. Magnífica, sensível, oportuna e imprescindível de colocarmos na nossa rotina diária a recitação desta oração da nossa querida Meimei. Esperando ter contribuído para o entendimento deste tema,
e agradecendo o carinho da atenção e das boas vibrações dispensadas, eu desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.